Se você já estudou ou estuda até hoje a história da filosofia, você deve saber que com o início da filosofia moderna, com René Descartes, os filósofos, no quesito da epistemologia, ou seja, o campo da filosofia que estuda a teoria do conhecimento, a origem do conhecimento humano, se dividiram em dois grupos, basicamente, os racionalistas e os empiristas. Só que isso foi um dos grandes erros que a modernidade trouxe para nós, porque esta não é a verdadeira epistemologia. Veja, os racionalistas acreditavam que o homem ele tem apenas uma inteligência angelical, ou seja, que o homem conhece apenas as substâncias separadas, as coisas mais abstratas, as coisas mais elevadas, puras, não materiais. Ou seja, na cabeça deles, o homem era um ser puramente lógico e matemático, que não dependia quase nada dos sentidos para conhecer a verdade. Ao contrário, eles achavam que os sentidos eram um falso conhecimento. Detalhe, não confunda os racionalistas com Platão. Platão ele leva isso um pouco mais além. Ele fala que tem uma diferença entre o mundo sensível e o mundo das ideias e fala que o conhecimento que parte do mundo sensível não é o suficiente, é um conhecimento falso. Então que nós temos que nos elevar para o mundo das ideias, para o mundo completamente espiritual. Já os racionalistas acreditavam que o homem podia sim conhecer as coisas desse mundo, do mundo sensível, porém partindo unicamente da razão e do método científico. Ou seja, tanto Platão quanto os racionalistas viam a inteligência humana, a inteligência do homem, como a inteligência muito semelhante ou igual até à dos anjos. Achavam que a inteligência humana era pura inteligência angelical, que conhece apenas as coisas abstratas e imateriais. Por outro lado, também tinha os empiristas, que também estavam errados. Por quê? Os empiristas eram até piores ainda, porque eles acreditavam que o homem tinha uma inteligência, digamos assim, unicamente animal e sensível. Então, enquanto os racionalistas acreditavam que todo o conhecimento parte da lógica e da racionalidade, os empiristas acreditavam que todo o nosso conhecimento vinha apenas da experiência sensível, do contato direto com as coisas. Mas isso, como eu falei, não é a verdadeira epistemologia. Ao contrário, o ápice dela ocorreu também no ápice da filosofia, que foi com a filosofia aristotélica tomista. Ou seja, que diz que o homem não tem nenhuma inteligência puramente angelical, nem uma inteligência puramente animal, mas sim é um meio termo entre os dois. O homem ele precisa conhecer o sensível para aí sim partir para o inteligível e para o abstrato. E isso chegou no ápice, Essa noção da origem do conhecimento humano estava no ápice na Idade Média, no século XIII, no auge da escolástica, que foi a época de São Tomás de Aquino, a união entre a razão e a fé e também entre a filosofia e a teologia. Mas eu vou então explicar aqui realmente como que o homem conhece. O meu vídeo falando sobre se a ciência pode ou não explicar tudo vai sair só depois, creio que pode ser até o meu próximo vídeo. Inclusive, um dos meus inscritos ele acabou me pedindo para que eu reagisse ao vídeo do Epifania e Experiência, que ele fala que todo mundo no fundo é ateu. Ele pediu para eu refutar esse vídeo e eu também quero muito fazer esse vídeo, só que um pouco mais para frente. Vou pedir para que vocês aguardem um pouquinho, mas o vídeo de hoje e o próximo vai ser muito focado no tema do conhecimento humano, e hoje vai ser mais sobre como que o homem conhece. Mas antes de tudo, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque é um tema essencial e que se corrompeu muito nos últimos séculos. Bem, o homem, como eu falei no início do vídeo, é um meio termo entre os animais e os anjos. Por quê? O homem ele tem corpo, o homem ele tem a potência sensitiva, ele tem os 5 sentidos. Mas se ele tivesse só isso, não haveria nenhuma diferença entre ele e os outros animais.
E aí, se fosse assim, os empiristas estariam certos, mas não estão. Tampouco o homem não é pura razão, não é pura lógica. Se ele fosse, não haveria nenhuma diferença entre ele e os anjos. E aí, se fosse assim, os racionalistas e Platão estariam certos. Mas também não é assim. E aí ocorre mais um erro da modernidade, que é, na decisão entre os racionalistas e os empiristas, muitas pessoas acabam achando que o meio termo entre os dois seria Kant. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Então, na disputa entre o racionalismo e o empirismo, né, nessa dialética, surge então Kant para unir os dois e para mostrar que nenhum dos dois lados está certo. Porém, tampouco Kant está certo, porque Kant, ele via o homem, sim, como também um ser sensível, mas também como um ser racional. Porém, Kant apresenta o homem como se fosse só mais um mero animal, só que, por um acaso, mais inteligente. Então, Kant ainda está muito nessa ideia do homem muito como um ser animalesco. Ele acaba rebaixando muito o homem. Ele vê o homem só, por um acaso o homem ele é mais inteligente que outros animais, e aí por conta disso que ele pode filosofar e também obter conhecimento. Mas não é assim. A verdadeira visão do que é o homem está, mais uma vez, em Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que é ver o homem também como um animal. O homem é um animal, porque ele tem corpo, tem vida, enfim, tem as células animais, tem a estrutura de um animal, mas especialmente, se você for ver no campo da filosofia, ele é um animal porque ele tem corpo e tem os 5 sentidos. Mas ele vai além disso. A alma humana não é só, não tem só as potências locomotiva e sensitiva como são todos os outros animais. Também tem a potência intelectiva, que é um puro ato da compaixão de Deus para com nós, para nos tornar a imagem e semelhança dele, algo que o Kant não capta isso. Embora o Kant ele se denominasse cristão, isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho ele disse, né? Que ele fala que, embora o Kant ele se dizia cristão, não houve maior inimigo do cristianismo do que Kant. Ninguém prejudicou mais o cristianismo do que Kant, porque Kant negou a metafísica. Então, para ele, não tinha como a gente ter o conhecimento de que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Para ele isso era impossível, porque para ele a razão não alcançava isso. E de fato, não alcança. Quem nos revela isso é Deus, é pura revelação divina. Então nós somos animais, porém animais feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso nós somos racionais. Por isso que nós temos a potência intelectiva. Assim então sendo, como é que se une então os sentidos com o intelecto? A experiência direta com a razão? Bem, como eu falei, o homem ele tem corpo. Sendo então como todos os outros animais, tendo corpo, todo o conhecimento do homem começa com os sentidos, começa com a experiência direta. O homem tem contato direto com as coisas, sentindo elas, ouvindo, cheirando, vendo, enfim. Então, todo o conhecimento humano começa com a experiência. Esse é o primeiro grande grau, né, do saber humano. Então, desde que nós somos muito crianças, né, muito bebês, começam as nossas primeiras experiências e o nosso conhecimento mais básico e mais primitivo começa a se solidificar. Então, isso é algo muito diferente do que pensaram vários e vários outros autores, né, ao falarem que o homem já nasce com ideias inatas em si. De fato, o homem ele já nasce com uma natureza própria. Porém, ele não nasce com ideias, porque as ideias têm a ver com a razão, têm a ver com a ciência. E o homem ele nasce sem saber de nada. Ele começa a saber das coisas no momento em que ele começa a ter a experiência com o mundo. Então, são essas primeiras impressões que ele tem com o mundo externo. Porém,
o homem, ele com o tempo, desenvolve o intelecto, desenvolve a razão, que acaba, ele existe lá em potência, mas ele começa a realmente se aflorar com a idade, né? E aí, o intelecto, ele usa toda a experiência que ele teve desde o seu nascimento para começar a construir realmente o conhecimento mais sólido. E aí que nasce a linguagem humana. Veja que quando o bebê nasce, ele não tem uma linguagem própria. Então, como é que surgem as palavras? Ele começa, então, a querer, né, dar nomes, enfim, para as coisas que ele experimenta do mundo. Na verdade, dependendo do país em que ele nasce, vai ter, evidentemente, nomes diferentes. Porém, isso é apenas um acidente. Ou seja, a linguagem existe, né, em todas as civilizações. Isso é algo natural do homem, porque o homem é um ser racional. E sendo racional, ele tem uma linguagem. Isso que nos diferencia de todos os outros animais. Porque embora outros animais tenham a fala, como, sei lá, corvo, arara, papagaio, enfim, todos esses sons que eles emitem não têm um significado mais lógico, mais racional e mais a longo prazo. É muito algo do momento. Por exemplo, quando um cachorro late, é um som que ele emite, mas é unicamente para algo que está na frente dele, algo do momento, do agora, do presente. Mas a linguagem humana é para a eternidade, é para representar toda a estrutura do conhecimento. E assim começa a se formar realmente o conhecimento por si, com a linguagem. E com o tempo, quanto mais palavras nós aprendemos, mais vai ficando fácil para o nosso intelecto realmente conseguir captar as coisas. E aí que está o ponto. Nosso intelecto se divide em dois, o intelecto agente e o intelecto possível. Qual é a diferença entre os dois? O intelecto possível é todo o conhecimento que nós já temos dentro de nós ou que nós podemos ainda ter. Ou seja, é a atualidade e a potência do intelecto. E o intelecto agente é aquele que acaba raciocinando em cima de algo. Então veja, nós temos a experiência com o mundo externo, né? A gente sente as coisas, experimenta as coisas, vê as coisas, enfim. E aí, desse conhecimento sensível, né, que a gente acaba captando, o nosso intelecto agente abstrai coisas. Ele consegue compreender esse algo de uma forma mais elevada, de tal forma que os outros animais não conseguem fazer e nós sim, porque nós temos o intelecto. E esse intelecto agente começa então a entender as coisas, abstraindo delas. Então, ele começa a ver que tem sim diferença entre forma e matéria, ele começa a ver que tem categorias, ele começa a ver que tem essência e acidente, que tem uma causalidade por trás de todas as coisas. Isso quem abstrai é o intelecto agente. O intelecto possível, ele marca tudo que o intelecto agente descobre, ou seja, toda a nossa memória intelectiva, ou seja, aquilo que nós acabamos memorizando no quesito racional, quem acaba memorizando isso é o nosso intelecto possível, mas quem dá a possibilidade para isso, né, para que o intelecto possível haja, né, marque e memorize as coisas, é o intelecto agente, porque ele abstrai as coisas. E aí que tá. Diferente de todos os outros animais que ficam apenas com o conhecimento mais inferior, que é o sensível, que é o do agora, o homem com o seu intelecto agente e possível, ele consegue então partir das perfeições inferiores para as superiores.
E aí que nasce todas as outras ciências, as ciências técnicas, as ciências naturais, praxeológicas e até a própria filosofia. Mas aí, no outro ponto mais além, entra a teologia, que é a mais elevada de todas as ciências, por ir muito além do que a razão humana consegue alcançar. E isso é basicamente como que o homem obtém conhecimento. Eu posso falar aqui de outras coisas, como por exemplo a imaginação, o fato do homem ser o único que tem também essa imaginação. Aí você fala, Gabriel, mas eu já vi, sei lá, um macaco tocando música, ou um elefante pintando lá um quadro. Ok, mas ele fez isso por repetição, ou porque ele nem sabe o que está fazendo. O homem ele é capaz de criar a arte, e só ele é capaz disso porque ele tem o dom, ele tem, né, a capacidade da imaginação. E o que é a imaginação? É você colocar acidentes que não são próprios de algo nesse algo, sabe? Por exemplo, não existem formigas do tamanho de um prédio. Por quê? A grandeza, ela é uma categoria, ela é uma propriedade de algo. Porém, eu posso imaginar um ser com uma propriedade que ele não tem. Por quê? Quem acaba descobrindo e conhecendo as propriedades das coisas é o nosso intelecto, a gente. Então, tipo assim, o fato de eu saber que não existe formiga do tamanho de um prédio é porque, evidentemente, eu nunca vi uma. Ao contrário, todas as formigas que eu já vi na vida têm mais ou menos o mesmo tamanho. Logo, o meu intelecto possível já marcou isso em mim. Já sabe, então, que não existe formiga do tamanho de um prédio. Porém, eu conheço o tamanho de um prédio. Então, eu conheço a propriedade dele. Logo, eu posso colocar essa propriedade em outro ser que não tem essa propriedade, tal como as formigas. Ou também eu posso imaginar, sei lá, uma banana vermelha. Também não existe. Eu estou tirando a propriedade da cor e colocando em algo que não tem. Então, essa é a forma do homem conhecer as coisas. Tem aqui muito mais coisas para falar. Eu posso falar da própria ciência, da arte, das diferentes habilidades intelectuais, do que é a inteligência, enfim. Mas isso é assunto para outros vídeos, eu ia ficar aqui me alongando muito, não é esse o meu objetivo, e sim falar apenas como que o homem conhece. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e é isso. Muito obrigado, valeu, falou!